Olá, alunos da primeira série do Colégio Pré-Universitário de Araguaína, CPU. Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula de Física. Essa aula foi elaborada para você, que é aluno da 1301, 1302, 1303 ou 1304. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos estudar cinemática. Eu sou a professora Paloma Terres, você já me conhece, e esse é o canal do CPU. Vem comigo! Nós vamos começar pelo conceito de cinemática, que é a parte da mecânica que estuda os movimentos dos corpos sem se preocupar com a causa desse movimento. Nós precisamos ter em mente alguns conceitos básicos dessa área. Um deles é o conceito de ponto material ou partícula. Pontos materiais são corpos de dimensões desprezíveis se comparados com outras dimensões dentro do fenômeno observado. O que isso quer dizer? Vamos pôr isso em prática. Por exemplo, um automóvel ele é um ponto material em relação à rodovia BR-153. Imagina um carro lá na BR-153, num trecho mais ou menos de 500 quilômetros. 500 quilômetros são 500 mil metros. Imagina que um carro tem aí aproximadamente 4 metros. 4 metros no meio de 500 mil metros. Acaba se tornando um pontinho ali naquela trajetória, um ponto material ou partícula nesse caso. Por quê? Porque o tamanho do carro é praticamente desprezível em relação ao trecho que nós estamos analisando. Pegou a ideia? Fácil, né? Um outro conceito que a gente precisa entender é o conceito de corpo extenso. Ele é o contrário do ponto material. Corpos extensos são corpos cujas dimensões não podem ser desprezadas se comparadas com outras dimensões dentro do fenômeno observado. Observe essas imagens. Aqui nós temos um carro e esse carro, obviamente, não está cabendo nesse pequeno espaço. Então, o tamanho, as dimensões deste carro são importantes para se colocar esse carro. Aliás, eu nem sei como esse carro foi parar aí. Enfim, olha este outro exemplo aqui, um carro dentro de uma garagem. O carro não é um ponto material neste caso, ele é um corpo extenso, porque as dimensões desse carro são importantes se eu comparar com as dimensões dessa garagem. Percebeu uma coisa? Um carro pode ser um ponto material ou pode ser um corpo extenso. Depende do contexto que eu estou falando, né? Vamos fixar, então? Ponto material ou corpo extenso? Pensa comigo. Uma formiga em relação a uma pequena pedra, neste exemplo aqui. E aí? Ponto material ou corpo extenso? Muito bem, corpo extenso. O tamanho da formiga para essa pequena pedra importa, né? Segundo caso, uma formiga em relação a uma calçada, neste exemplo aqui. E aí? Ponto material ou corpo extenso? Pensa rapidinho. Muito bem! Ponto material. Uma formiguinha é simplesmente um pontinho numa calçada. Vamos ver mais. Exemplo 3. Um carro em relação a uma estrada. Essa ninguém vai mais errar, né? E aí? Ponto material ou corpo extenso? Acertou! Ponto material. E no quarto caso, um caminhão em relação à vaga de estacionamento. Ponto material ou corpo extenso? Muito bem, corpo extenso. As dimensões desse caminhão importam para essa vaga de estacionamento. Viu como é fácil? Pelo menos meio ponto no simulado já está garantido, né? Então, você observou que ser ponto material ou corpo extenso depende de referencial de observação. O mesmo corpo pode ser ponto material ou um corpo extenso. Depende do referencial do qual eu estou observando. Tem que ficar bem claro isso para você. Outros conceitos importantes são de movimento, repouso e referencial. Observa. Um móvel está em movimento em relação a certo referencial quando este sofre um deslocamento em relação ao mesmo, isto é, quando há uma variação de posição do móvel em função do tempo decorrido. Presta atenção nisso. Variação da posição, ou seja, a posição deste móvel precisa mudar conforme o tempo passa.
Caso não haja variação de posição do móvel, a gente diz que ele se encontra então em repouso. Pegou? Houve variação da posição? Está em movimento. Não houve variação da posição? Está em repouso. E o referencial é a referência da observação, ok? Também é possível haver movimento em relação a certo referencial sem que o móvel se aproxime ou se afaste do mesmo. É o caso dos movimentos circulares. Eu tenho aqui o meu referencial, está havendo um movimento, porém este móvel não está nem se aproximando e nem se distanciando do meu referencial, ok? Trajetória. É o conjunto dos pontos ocupados pelo móvel no decorrer do seu movimento. Para definir uma trajetória, é preciso ter um ponto de partida para a observação, chamado de marco zero da observação. Toda trajetória depende do referencial adotado, isso é importante. Imagina, um avião está voando no céu e deixa cair um objeto. Para quem se encontra dentro desse avião e observa a queda desse objeto, ele vai visualizar esse objeto caindo mais ou menos assim, não é? Mas se o observador está aqui de fora do avião em terra firme, ele vai observar que este pacote vai cair fazendo uma trajetória diferente. Vai descrevendo aí, esse movimento vai descrevendo uma parábola. Então, quem estiver dentro do avião verá o objeto cair em linha reta, e quem estiver na terra verá um arco de parábola. Então, depende do referencial. Eu falei para vocês que haveria movimento ou repouso dependendo da variação da posição, certo? Mas o que é posição? A posição é a localização do móvel na trajetória, medida em relação a um ponto que será a origem dos espaços. Representaremos a posição usando a letra S, que vem do inglês de space, tá certo? Então imagina aqui uma rodovia e nós temos um móvel se deslocando nesta direção e sentido. Imagina que num determinado tempo 1, nós temos aqui uma posição inicial de 10 km. E depois de um tempo 2, nós temos aqui a posição final de 35 km. Observa, quer dizer que este móvel se deslocou 35 quilômetros? Não. Quer dizer que ele estava aqui quando nós começamos a analisar esse movimento e estará aqui quando nós terminarmos de analisar esse movimento. Então, esta posição 1, esta posição inicial, a gente chama de origem dos espaços. Entendeu? É importante que você entenda que a posição de início vai ser onde o enunciado do problema ou da questão ou o gráfico te mostrar. Tem que prestar atenção nisso. Deslocamento é a variação da posição do móvel em um referido intervalo de tempo. O deslocamento nós expressamos matematicamente como ΔS, sendo sempre a variação do espaço, que é calculada pela posição final menos a posição inicial. Então, imagina que nesse outro movimento, num determinado tempo, o meu móvel estava aqui na posição inicial de 20 km e depois de um determinado tempo, ele estará aqui na posição final de 30 km. Qual é a variação de posição ou qual o deslocamento desse móvel? Vai ser a posição final menos a posição inicial. Então, quer dizer que ele se deslocou por 10 quilômetros. Viu como é fácil? Simples, né? Velocidade escalar média. É a razão entre o deslocamento sofrido pelo móvel em um dado intervalo de tempo. Chamamos isso de velocidade escalar média. Então, deslocamento, a gente viu que é a variação do espaço, dado o intervalo de tempo, é a variação do tempo. Quanto andou, quanto se deslocou e quanto tempo gastou para isso.
Para isso, a gente tem uma equação que vai relacionar essas grandezas. Vai ser essa aqui: velocidade média é a variação da posição em função da variação do tempo. Imagina aqui que eu tenho um móvel que está no quilômetro 230, mais ou menos às 14 horas. Vamos lá. Às 14 horas, ele está no quilômetro 230. Isso aqui é a posição inicial, certo? Imagina que no segundo tempo, mais ou menos às 17 horas, ele se encontra aqui na segunda posição, 470 quilômetros. Qual foi a velocidade escalar média deste móvel? Bom, a gente vai fazer então essa equação aqui substituindo os valores. A velocidade média é a variação da posição, que é, lembra o que era a variação? Posição final menos a posição inicial. Então, 470 menos 230, sobre a variação do tempo. Tempo final menos tempo inicial. Então, 17 menos 14. Eu vou ter que a velocidade média vai ser 240 sobre 3, que vai dar 80 quilômetros por hora. Como eu sei que isso aqui é dado em quilômetro, que eu devia ter escrito, mas não fiz, e eu sei que isso aqui é em hora, então eu vou ter uma resposta em quilômetros por hora. Ok, pessoal? Tranquilo, né? Um outro exemplo aqui. Um automóvel passa pelo quilômetro 20 de uma rodovia às 14 horas e pelo quilômetro 230 às 17 horas. Calcule a velocidade escalar média do automóvel nesse intervalo de tempo. Então, vamos identificar as nossas grandezas aqui. Eu tenho quilômetro 20 no início do percurso e quilômetro 230 no segundo momento que eu estou olhando. Bom, quilômetro 20 é que grandeza? É o espaço posição inicial, não é isso? E aqui é a minha posição final. Muito bem. Este aqui é o meu tempo inicial. E este aqui é o meu tempo final. Bom, agora ficou muito fácil, né? Velocidade média vai ser, então, a variação do espaço em função da variação do tempo, não é? É isso mesmo, muito bem. Então, qual vai ser a variação da posição? 230 menos 20 dividido por 17 menos 14. Logo, eu vou ter 210 dividido por 3. Isso vai dar para mim uma velocidade escalar média de 70 km por hora. Quer dizer o seguinte, que em 1 hora esse veículo andou 70 km. Em 2 horas ele terá andado 140 km. Em 3 horas ele terá andado 210 km. E assim a gente pode usar também o cálculo mental e a razão, proporção, para poder encontrar esses valores também, ok? É muito simples, basta colocar em prática. E vamos a um terceiro exemplo para a gente fixar melhor isso e poder brincar um pouquinho com essas grandezas. Vamos lá. O automóvel gastou 1 hora e 20 minutos para percorrer 140 quilômetros. Qual a velocidade escalar média deste veículo durante o percurso? Bom, ele não está me dizendo aqui qual foi o tempo inicial e o tempo final deste evento observado. Não, ele está me dizendo que foi gasto 1 hora e 20 minutos. Então, este já é o meu ΔT. E ele não está me dizendo a posição inicial nem a posição final. Ele apenas está dizendo que percorreu 140 quilômetros. Então, isso aqui é a minha variação da posição. Qual é a velocidade média deste veículo durante o percurso? Presta atenção numa coisa. 1 hora e 20 minutos. 1 hora e 20 minutos
eu preciso colocar na forma decimal, tá certo? Eu sei que 1 hora tem 60 minutos, mas eu também sei que 1 hora e 20 minutos não é igual a 1,2 horas. Presta atenção nessas grandezas. Bom, eu sei que 1 hora tem 60 minutos e que 20 minutos corresponde a 1/3 de hora, certo? Logo, eu sei que esses 20 minutos correspondem a 0,33 horas, certo? Então, 1 hora e 20 minutos é a mesma coisa, minutos, eita letrinha, é igual a 1,33 horas. Professora, como assim? Você pensou em fração? Pensei, mas tem outras maneiras de pensar. Por exemplo, eu sei quanto é 1 hora, mas eu não sei quantas horas tem 20 minutos, e eu preciso deixar tudo em hora, porque são quilômetros por hora, certo? Então eu posso pensar o seguinte, eu preciso pegar esses 20 minutos e converter em hora. Então, se 1 hora tem 60 minutos, quantas horas vão ter 20 minutos? A boa e velha regra de 3 que salva todo mundo. Bom, multiplicando assim, eu terei 60x, que é igual a 20. Isolando o x, o 60 que está multiplicando passa para cá, dividindo. Então, eu vou ter 20 sobre 60. Cortando isso aqui, é a mesma coisa que 1/3. 1/3 é igual a 0,333, vai dar uma dízima. Então, esses 20 minutos corresponde a isso aqui de hora. Logo, eu vou somar essa 1 hora que eu já tinha e eu vou dizer que este aqui, na verdade, é o meu ΔT. Mas eu queria saber mesmo, na verdade, qual foi a velocidade média. Então, eu vou ter que velocidade média é variação da posição em função da variação do tempo. Logo, velocidade média será 140 quilômetros. Meu Deus, eu prometo para vocês que eu vou melhorar essa letra. E dividido por 1,33 horas. Bom, fazendo aqui de cabeça, totalmente de cabeça, porque, né, eu estou um gênio da matemática hoje. Eu digo para vocês que este veículo fez esse percurso com a velocidade de 105,2 quilômetros por hora. Essa é a velocidade escalar média para este movimento. Mais um exemplo para a gente fixar melhor e ainda... Bom, mais um exemplo para a gente brincar ainda mais com as nossas variáveis e com a nossa equação da velocidade média. Um automóvel mantém uma velocidade constante de 72 km por hora. Qual a distância percorrida em quilômetros por este veículo após 1 hora e 15 minutos? Pensa comigo, 72 km por hora, esse valor, o enunciado já me diz, é velocidade. Então, se eu ver quilômetro por hora, significa que a cada 1 hora é percorrida essa distância. Logo, esse valor se refere à minha velocidade média. Qual a distância percorrida? Eu quero saber, eu não sei, a variação da posição, deslocamento. E, por fim, após 1 hora e 15 minutos. Isso aqui é o meu ΔT, é a variação do tempo. Mas eu preciso deixar essa hora, essa variação do tempo, para dizer que é quilômetros por hora, para eu deixar as unidades compatíveis, eu preciso transformar essa hora todinha em uma notação decimal. Como que eu vou fazer isso? Eu preciso pegar esses 15 minutos e transformá-los em hora também, para somar com essa 1 hora aqui. Bom, eu sei que se eu pegar 60 minutos, que corresponde a 1 hora, e dividir em 4 partes, eu vou ter 0,25. Pensa comigo, 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos,
60 minutos. Um quarto de hora é igual a 15 minutos. Ai, professora, eu não entendi. Bom, se você não é fã de frações, então você deve ser fã de regra de 3, que é um outro caminho de responder a mesma questão. Pensa comigo, se uma hora corresponde a 60 minutos, quantas horas vão ter? 15 minutos. Prometo para vocês que eu vou melhorar essa letra. Eu ainda estou em fase de aprendizado a usar esta caneta. Enfim. Bom, se a gente multiplicar nessa regrinha de 3, a gente vai ter 60x, que é igual a 15 vezes 1. E isso vai dar, isolando o x, eu vou passar para cá, ó. Isolando esse x que está multiplicando 60, x vai ficar sozinho, 60 que multiplica vai passar para lá fazendo uma divisão. Então, x é igual a 15 sobre 60. E o resultado dessa divisão vai dar 0,25 horas. Bom, 0,25 horas são só esses 15 minutos. Mais esta 1 hora que eu tenho aqui, o meu ΔT vai ser 1,25 horas. Pronto, matamos a charada da hora, do tempo. Agora a gente volta para o que o problema pedia. Ele pedia o ΔS, qual é o deslocamento. Bom, nós temos a equação da velocidade média, que é a variação da posição em função da variação do tempo, certo? Porém, eu já conheço esse valor e conheço esse valor, eu quero saber esse valor. Como é que eu faço? Isolo a variação da posição. Pego a variação do tempo e mando ela para o primeiro membro da equação fazendo o inverso da sua operação. Se esse ΔT está numa condição de divisão, ele passa para o primeiro membro da equação numa condição de multiplicação. Logo, eu vou ter que velocidade média vezes ΔT é igual a ΔS. Eu vou inverter. Se esse lado é igual a esse lado, então esse lado é igual a esse lado, não é verdade? Então, para ficar mais bonitinho, eu vou dizer que a velocidade média a variação da posição é igual. Logo, eu vou ter que a variação da posição é igual a velocidade média vezes o tempo gasto. Agora sim eu estou pronta para substituir estas grandezas. Quanto é a velocidade média? 72,0 km por hora, certo? Vezes o meu tempo gasto, 1,25 horas. Agora eu posso cortar esta unidade de tempo com esta unidade de tempo e fazer completamente de cabeça este cálculo, que vai dar, cadê a canetinha? Que vai dar 90 quilômetros. Professora, só quilômetros? Sim, eu estou procurando variação da posição, estou falando de deslocamento. O tempo eu cortei aqui na equação. Logo, a minha resposta ela precisa ser compatível com o enunciado, com o que se pede, ok? Se está te pedindo deslocamento, sua resposta tem que ser quilômetro ou metro, depende das grandezas utilizadas aí no enunciado. Se está te pedindo tempo, você tem que dar uma unidade de medida de tempo. Se está te pedindo velocidade, você tem que dar uma unidade de medida que calcule um espaço percorrido num tempo gasto. Pegou a ideia? Fácil, não é? E como não podia faltar um desafio para vocês, eu tô com saudade de desafiar vocês. E como em sala de aula valia décimos, por que não dar alguns décimos aqui? Meio ponto para o primeiro que me responder lá no nosso encontro no Google Meet, esse desafio aqui. A professora Paloma, essa que vos fala, decidiu praticar ciclismo na cidade de Araguaína, monitorando suas atividades através de um aplicativo de celular. Observe os dados e calcule a velocidade escalar média para essa rota. Olha só,
Eu saí da minha casa, que fica neste ponto aqui. Saí da minha casa, fui para a BR-153, subi até os Barros, desci pela BR, fui até o aeroporto, voltei por aqui, entrei aqui e vim parar na minha casa. Todo este percurso deu 30,57 quilômetros. O tempo gasto foi 1 hora 49 minutos e 33 segundos. Como eu sou boazinha com vocês e quero dar esse décimo para vocês, vamos cortar esses segundos. Vocês podem trabalhar com 1 hora e 49 minutos, lembrando que precisa deixar na forma decimal. Eu quero saber de vocês, queridíssimos alunos, qual foi a velocidade média que eu tive aí neste meu desempenho. Ok, pessoal? E é isso. Uma coisa importante da gente lembrar é que no Sistema Internacional de Unidades, a velocidade média costuma ser dada em metros por segundo. Lembra por quê? Nós já estudamos o Sistema Internacional no começo do ano. A gente sabe que as unidades de medidas referentes ao comprimento são dadas em metro. E as unidades de medidas referentes ao tempo são dadas em segundo. Logo, no SI, a gente trabalha em metro por segundo. Caso alguma questão peça isso de você, você vai precisar fazer uma conversão dessas unidades. Mas é muito fácil, para isso temos o super macete boladão, que é esse quadradinho aqui. Olha que fácil. Se eu tenho uma velocidade em quilômetro por hora e quero saber quanto ela vale, qual o seu correspondente em metro por segundo, é só eu dividir por 3,6. Se eu tenho essa velocidade em metro por segundo e quero saber qual o seu valor correspondente em quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. Vamos pôr isso num exemplo? Imagina que eu tenho uma velocidade de 20 metros por segundo. Eu quero saber quanto isso vale em quilômetros por hora. O que eu preciso fazer? Muito bem, jovem pensador, eu multiplico por 3,6. Então, 20 vezes 3,6 vai dar 6 vezes 0, 0. 6 vezes 2, 12. Mais 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. Somando isso aqui, vai dar 720. Como eu tenho uma vírgula aqui, eu ando uma casa, a vírgula vem para cá. Isso corresponde a 72 quilômetros por hora. Viu como é fácil? Dá para fazer brincando, não é? Bom, pessoal, vou ficando por aqui, mas antes eu quero deixar algumas recomendações a vocês. Não esqueçam de acompanhar os roteiros de estudos, ficar por dentro de todas as atividades planejadas, acompanhar a nossa sala de aula, vou deixar todas as informações que estão no roteiro lá para que vocês fiquem bem informados. Não esqueçam de estudar, resolver os nossos exercícios propostos no formulário que a gente já disponibilizou o link para vocês. Se cuidem, fiquem bem, é isso. Beijo, tchau!